Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O secretário proceder a chamar dos vereadores. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes e a todas as pessoas que aqui estão, aos nobres colegas, e pedir a Deus e agradecer a Ele por esse momento que estamos iniciando essa nova caminhada, para que tudo corra bem, que a gente possa chegar até no final, todos bem. Geraldo Calais Correia Pinto. Jorge Gomes de Azevedo. Presente. José Romildo Ernesto. Presente. Leonardo José Fernandes de Abreu. Presente. Leonel Santana Filho. Presente. Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Presente. Onofre Rosa da Silva. Presente. Raimundo Sérgio de Paiva. Eu gostaria de convidar o excelentíssimo prefeito Márcio Moreira Vitor para compor com a gente a mesa e o vice-prefeito José Brasilino. José Raimundo da Silva. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos, secretários e pessoas que é muito importante a presença de vocês aqui. Hoje é uma reunião histórica para a gente, é a primeira reunião que está sendo transmitida via Web TV. A partir de agora, quem quiser acompanhar a reunião, que não puder estar aqui, ou está no trabalho, ou está em outra cidade, hoje vai poder acompanhar no site da Câmara, na fanpage da Câmara, para estar acompanhando as reuniões, para entender o que está acontecendo e ter transparência do trabalho e que o povo possa conhecer o funcionamento e que às vezes não possa ficar desinformado, e sim informado e participando com a gente aqui. Eu vou começar a colocar os projetos em votação. Projeto de Lei número 003 de 2014. Institui no município de Abricampo mecanismo para instalação de sistema de coleta e reutilização de águas servidas em edificações públicas e privadas. Vou pedir ao secretário para ler o projeto de lei. A Câmara Municipal de Abricampo decreta. Artigo 1º. As edificações prediais, residenciais, comerciais e industriais ficam obrigados a adotar o reuso da água através da reciclagem dos constituintes dos efluentes das águas cinzas servidas das edificações, com o objetivo de induzir a conservação do uso racional da água para que a gestão dos recursos hídricos possa propiciar o uso múltiplo das águas. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará no prazo de 1 ano as medidas tomadas pelos empreendimentos novos para o cumprimento desta lei e a adequação das edificações já existentes no que couber. Artigo 2º. Esta lei se aplicará às obras novas que tenham consumo de volume igual ou superior a 5 metros cúbicos de água por dia. Parágrafo único. Ficam entendidos como: 1. Conservação e uso racional da água, o conjunto de ações que propiciam a economia e o combate ao desperdício quantitativo de água nas edificações. Inciso 2. Desperdício quantitativo de água,
o volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo. Inciso 3. Utilização de fontes alternativas. O conjunto de ações que possibilitem o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento. Inciso 4. Águas servidas, águas cinzas, as águas utilizadas nos chuveiros, banheiras, lavatórios, tanques e ou máquinas de lavar. Artigo 3º. As águas servidas provenientes do tratamento desses efluentes deverão necessariamente atender o que preconiza os itens 5.6, 5.6.1 e seguintes até o 5.6.6, dando especial atenção ao item 6 da norma 13.969/97, da BNT, que disciplina e rege a matéria, posto que, por serem de fontes alternativas dos chuveiros, banheiras, lavatórios, tanques e ou máquinas de lavar, tais águas poderão ter características de potabilidade, porém, não servirão para consumo humano. Justificativa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização das Nações Unidas, ONU, entre outras instituições, vem alertando para o fato de que em algumas décadas a água doce será o recurso natural mais escasso e disputado pela maioria dos países. Dados da Associação dos Fabricantes de Materiais Sanitários, as FAMAS, informam que o brasileiro gasta em média 5 vezes mais água do que o volume indicado como suficiente pela OMS, que recomenda o consumo diário de 40 litros diário por pessoa, enquanto que no Brasil são consumidos 200 litros por dia. Nesse contexto, surge o conceito de água cinza, que nada mais é do que a água que foi utilizada na máquina de lavar, na pia, na banheira ou no chuveiro, correspondendo de 50% a 80% da água usada que vai para o esgoto. A água cinza possui diversas aplicações: irrigações de terrenos, lavagem de pisos e janelas, uso no vaso sanitário, dentre outras. Por possuir inúmeros aspectos positivos, a utilização da água cinza vem sendo discutida por vários setores da sociedade e já é praticada por alguns. Segundo o engenheiro Alexandre Santos, um condomínio que adote tal processo possui o grande benefício de usar essa água de reuso para fins não potáveis, conseguindo economia e ajudando de maneira muito significativa o meio ambiente. Esse volume de aproximadamente 40 mil litros que eles não compram, ou você atende a outros locais que ainda não tem essa água, ou deixa de retirar essa água do manancial. Além disso, esse esgoto que está sendo tratado está deixando de ir para uma estação de tratamento, redução de custos, e para os mares. A diminuição na conta d'água em locais que contam com o método chega a 60%. Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Niterói, Fernando Guida, a boa notícia é que muitas empresas tradicionais de Niterói decidirão aplicar os conceitos da lei, mesmo tendo seus projetos previamente aprovados e naturalmente desobrigados de cumprir a legislação de reuso de águas cinzas. Os moradores reconhecem que tal prática contribui no desenvolvimento econômico, gera um benefício social para a comunidade e ainda reduz o impacto ambiental. Parágrafo 1º. As águas cinzas, após passarem pelo sistema de tratamento próprios e receberem os produtos químicos adequados para a eliminação dos poluentes, desinfecção e polimento das mesmas, deverão obedecer aos parâmetros especificados no quadro abaixo. É um parâmetro com turbidez, inferioridade a 5 UT, pH. Parágrafo 2º. As águas servidas serão direcionadas através de encanamentos, tubulações, conexões e bombas próprios, com cores específicas e armazenadas em reservatórios distintos, independente dos reservatórios de águas potáveis que servirão para a lavagem de pátios, escadarias, jardinagem, também ao abastecimento das descargas dos vasos sanitários, as quais serão descarregadas na rede pública de esgoto. Parágrafo 3º. Os sistemas hidrossanitários das novas edificações serão projetados visando o conforto e segurança dos usuários, bem como a sustentabilidade dos recursos hídricos. Parágrafo 4º. Os rejeitos provenientes do tratamento dos efluentes deverão obrigatoriamente ser lançados na rede de coleta de esgoto pública. Parágrafo 5º. A operação de qualquer sistema de tratamento de efluentes deverá contar com responsável técnico profissionalmente habilitado. Artigo 4º.
As fórmulas e tabelas para dimensionamento dos reservatórios e das tubulações para o sistema de reuso da água serão as mesmas utilizadas para o dimensionamento da rede hidráulica do empreendimento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Abre campo, 2 de dezembro de 2014. Raimundo Célio de Paiva, vereador. É só para pedir para ler esse projeto outro, que é um projeto que trata da água hoje, que é um problema que o mundo inteiro está vivendo. Aí eu pedi para fazer uma leitura mais extensa dele. Pedi o secretário fazer a chamada na votação do projeto. Senhor presidente, gostaria de falar sobre o projeto um pouquinho? Sim, perfeitamente. Eu gostaria de mencionar aos nobres colegas que esse projeto já foi implantado em Niterói e várias outras cidades do Brasil, aproveitando a escassez de chuva, a escassez do meio ambiente que nós estamos atravessando nos últimos anos. Então você tem condições de tratar a sua água na sua própria residência, com custo baixo. Tem um maquinário que já existe em Belo Horizonte, São Paulo, que isso aí custa muito pouco. E você tem uma economia na água potável de 60%, e você está colaborando com o meio ambiente. Então eu gostaria de pedir aos novos colegas que tivessem uma atenção melhor nesse projeto, que se pudesse contar com vocês na aprovação desse projeto. Obrigado. José Romildo Ernesto, como vota? Boa noite a todos, agradecimento a tudo que aqui é presente. Eu gostaria de parabenizar ao nosso nobre colega Raimundo pelo projeto elaborado e acredito que ninguém poderia deixar de votar nesse projeto. Voto a favor do projeto, mas com uma preocupação a ser esclarecida aqui, porque eu tenho uma preocupação com o custo de manutenção de fazer isso aqui. Eu não sei quanto custa, às vezes, cada cidadão pode se tornar caro por cada cidadão. E o projeto, depois de votado, tem que ser executado, né? E a minha preocupação é isso, mas voto a favor do projeto. Geraldo Calais Correia Pinto. Raimundo Célio de Paiva. A favor. Onofre Rosa Patrício. A favor. Marcos Vinícius da Cruz Pinheiro. Eu voto a favor do projeto, porque o problema de água é uma coisa já vista, para parabenizar também o Raimundo Célio, é um problema anunciado há muitos anos e agora a gente está sofrendo na pele. Então, eu acho que já é hora mesmo de começar a tomar essas atitudes mais enérgicas e eu sou favorável ao projeto. Vantuil. A favor. Jorge Gomes de Azevedo. Tendo em vista, né, a relevância dessa matéria, embora nós já notamos que envolve aí gasto, né, para quem for fazer a adaptação desse sistema, porque ele é privado, que é em particular. Nesse ponto, eu pontuei, viu, Raimundo Célio, seguinte, sou a favor, mas eu acho que, por se tratar de um projeto que vai trazer o impacto junto à população, seria até viável a gente ouvir também essa população e saber se realmente estão de acordo com a implantação desse sistema. Mas sou favorável a qualquer tipo de projeto que venha a preservar recurso hídrico. Eu voto a favor, mas vou ressaltar também o que o Jorge falou aqui. Diante de uma crise hídrica dessa que o mundo está passando, eu também preocupo um pouco com a crise financeira, porque no projeto não consta o valor que vai ficar para adequar uma construção ou uma residência para a instalação dessa tubulação. Com esse técnico, não vi esse valor. Mas, como o Jorge disse, é uma causa nobre, envolve água, então o meu voto é favorável. Mas não deixo de ressaltar, não sei qual o gasto que vai trazer para o cidadão. Sou a favor. Gostaria de agradecer aos novos colegas pela aprovação do projeto. Declaro o projeto aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. O Dinho perguntou aqui, gente, porque o presidente só vota em caso de empate. Projeto de lei 004 de 2014.
Ementa. Disciplina a arborização urbana, as áreas verdes do perímetro urbano e sua proteção, estabelecendo ainda os critérios e padrões relativos à arborização urbana no município de Abricampo e da outras providências. A justificativa do projeto. Ressaltamos a importância da presente matéria legislativa, que trata da questão do desenvolvimento de políticas públicas que visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de ações que buscam a proteção e conservação do meio ambiente. O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação do poder público em defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações vem explicitado no artigo 225 caput da Constituição Federal vigente. A previsão de que o Poder Executivo deve incentivar as atividades voltadas ao meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentável no município, com a redução da degradação da natureza e outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. Consta do artigo 13 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei número 6.938, de 81. Desse modo, faz-se necessário a busca incessante de criação e instituição de políticas públicas que combatem o alto índice de degradação e destruição da natureza, e tanto quanto possível, pelo menos se minimize este problema, que vem acarretado, inclusive, uma diminuição de qualidade de vida da população. Portanto, a ideia deste projeto de lei tem conteúdo de ordem socioambiental e, acima de tudo, humana. Com isso, buscamos o importante apoio dos novos pares, a fim de ver aprovado a presente matéria. Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014, vereador Jorge Gomes de Azevedo. Pode proceder a chamada para votação. Vantuil, como vota? A favor. Marcos Vinícius. A favor. Onofre Rosa. Raimundo Célio. A favor. Geraldo Calais. José Romildo. A favor. Eu também voto a favor. Gostaria de parabenizar o nobre colega Jorge. É uma causa nobre também, referente ao meio ambiente. Meus parabéns, nobre colega. Muito obrigado. Eu voto a favor, mesmo porque sou autor da matéria e, como eu expus aos colegas já quando foi feita a distribuição do projeto, a maior preocupação, principalmente com a arborização de Abricampo, tendo em vista, né, que ali na pista se encontram diversos coqueiros, né, ou palmeiras, que foi de grande monta do município quando o prefeito Rubens Vitor fez aquela arborização ali. Inclusive, tem que ser preservada, fiscalizada, porque é de grande interesse público ter uma paisagem boa e aquilo ali traz um grande, vamos dizer, a visão de quem chega em Abricampo e vê aqueles coqueiros ali, realmente fica muito bem. E não só isso, mas os demais também áreas aqui, a arborização da cidade, quando da poda e outras coisas mais. Obrigado. Do projeto aprovado por 8 votos a 0. Em primeira votação. Projeto de lei complementar número 8, 19 de novembro de 2014. Projeto de lei complementar número 08, executivo, de 19 de novembro de 2014. Institui e organiza o Sistema Municipal de Educação de Abricampo. Define a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, dispõe sobre os órgãos colegiados e dá outras providências. Justificativa. Projeto de lei complementar número 08, 2014, executivo, de 19 de novembro de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei complementar, ora encaminhado, para apreciação e votação por essa Igreja Casa de Leis, institui e organiza o Sistema Municipal de Educação de Abricampo, definindo a estrutura da Secretaria Municipal de Educação e ainda dispondo sobre os órgãos colegiados, representando mais um avanço na modernização da educação no município de Abricampo. A aprovação do supracitado projeto de lei representa o maior avanço que o município pode conquistar na autonomia pedagógica e administrativa para gerir seu sistema municipal de educação,
Como preconiza os artigos 8º e 15 do título 4 da Organização do Sistema Nacional de Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 1996. Já o parágrafo 2º do artigo 8º destaca a liberdade de organização da educação para os municípios que aprovam seu sistema municipal próprio. O município que conquista esse avanço legislativo passa a exercer sua autonomia e liberdade na organização de seu sistema educacional com equivalência de responsabilidade legislativa, administrativa e pedagógica, e assume plenamente seu lugar de parceiro e colaborador do Estado com experiências inovadoras, respeitados os termos da Lei nº 9.394/96. Eminentes pares, o avanço mais significativo está descrito no artigo 14 da LDB 9.394/96, que é a autonomia que o município de Abricampo passa a ter para definir normas de gestão de seu sistema de ensino de acordo com as peculiaridades locais das diversas comunidades. Ante todo o exposto, envio a apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar, possibilitando a apreciação e deliberação na forma regimental, protestando desde já por sua aprovação. Pedir que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Câmara Municipal de Abricampo. Projeto de lei complementar número 08, Executivo, de 19 de novembro de 2014. Institui e organiza o Sistema Municipal de Educação de Abricampo, define a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, dispõe sobre os órgãos colegiados e dá outras providências. Relatório. De acordo com o projeto apresentado, o vereador Vantuil Sampaio Viana, como relator da Comissão de Justiça e Redação, vem através deste dizer que estou de acordo com o projeto de lei número 08/2014, Executivo. Voto do presidente pela aprovação do projeto de lei número 08/2014, Executivo, Jorge Gomes de Azevedo. Voto do membro. Acompanho o voto do relator. Sou a favor da aprovação do projeto de lei número 08/2014. Leonel Santana Filho, membro. Faz o favor de fazer a chamada para votação, senhor. José Romildo. A favor. Geraldo Calais Correia Pinto. Raimundo Célio. A favor. Onofre Rosa. A favor. Marcos Vinícius. Favor. Vantuil. A favor. Jorge Gomes. A favor. Eu também voto a favor. Dou o projeto aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Os projetos que tinham para votar hoje são esses 3. Eu acho que agora a gente vai passar por um ofício que eu recebi do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que diz o seguinte: senhor presidente, pelo presente encaminho a Vossa Excelência cópia da sentença prolatada nos autos 7309/2014, 613-0002, a qual suspendeu os direitos políticos de José Raimundo da Silva, ocupante do cargo de vice-prefeito de Abricampo, para que sejam tomadas as providências que a situação requer. Respeitosamente, Marcos Vinícius do Amaral Daia, juiz eleitoral. Recebi esse ofício da Justiça, encaminhei para o setor jurídico, que seria competente a dar o parecer, e vou pedir ele para que possa apresentar o parecer para todos vocês. Por favor, doutor Endrigo. Excelentíssimo senhor presidente Leonardo, antes de tudo, parabenizado pela aprovação do exame de ordem. Seja bem-vindo à classe. Cumprimentar o vice-presidente Jorge, o vereador combatente, ao primeiro secretário Leonel, conheço de outras datas, ao prefeito Márcio Vitor, ao vice-prefeito José Raimundo da Silva. Os demais presentes eu tomo a liberdade de cumprimentar na pessoa do colega Wendel. E antes de adentrar na matéria em específico, da questão do ofício, eu fui muito recomendado pelo presidente não só como presidente, mas da mesa diretora, em observar todos os dispositivos legais, em preservar todos os direitos, em fazer tudo que for possível no sentido de não haver qualquer prejuízo ao atual vice-prefeito, sou conhecido mais popularmente pelo nome de Zé Brasilino. E eu estou aqui representando a assessoria da Câmara,
por questão de incompatibilidade de horário, os demais advogados não puderam estar aqui. Esse parecer foi feito em comum acordo com as assessorias de Belo Horizonte e não reflete só o meu posicionamento, isso é um posicionamento da assessoria jurídica da Câmara Municipal. E, atendendo esse pedido do presidente, tivemos o cuidado de não tomar qualquer atitude precipitada, de fazer vários estudos, reunimos com o vice-prefeito aqui nas dependências da Câmara Municipal, ficamos abertos à discussão com a assessoria jurídica do vice-prefeito e para chegarmos a uma deliberação que atenda tanto os anseios como a legalidade. Nesse momento, no início da reunião, o presidente recebeu um ofício em forma de requerimento do vereador Geraldo Calais, e é plausível, é interessante o que ele está escrevendo, mas o presidente já tinha antecipado que ele requereu, o parecer jurídico vai ser entregue, está disponível para consulta de qualquer vereador, inclusive particular que quiser verificar, só fazer um requerimento que a gente fornece a cópia, porque o parecer é público, é um documento da Câmara. Quanto aos demais vereadores, se quiserem, se o presidente assim entender, pode fornecer cópia de tudo, sem problema nenhum. Então, o que aconteceu é que... Fique à vontade. Eu poderia, senhor presidente, interromper e ler o requerimento que eu fiz para Vossa Excelência? Pode ser no final da explanação. Não, eu gostaria de fazer no início. Pode, então. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, chegou às minhas mãos cópia da decisão do juiz eleitoral acerca da suspensão dos direitos políticos do vice-prefeito José Raimundo da Silva, conhecido por Brasileirinho. Analisando a decisão, verifica-se que o Ministério Público disse não caber à Justiça Eleitoral decidir perda do mandato eletivo do vice-prefeito, fundado em fato sobreveniente à diplomação. Assim, a Justiça Eleitoral não pode fazer, disse ainda o juiz eleitoral, que não existe norma ou infraconstitucional aplicável ao caso do vice-prefeito. Assim, a Justiça Comum nada pode fazer. Disse ainda que, tendo em vista a ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal, ação denominada mensalão, e tendo em vista o que dispõe o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, entende caber à Câmara de Vereadores de Abricampo a competência para conduzir o procedimento de perda do mandato do vice-prefeito. Verifica-se, isso grifo meu, que o juiz eleitoral diz, entende, não diz taxativo, nem claramente competir à Câmara Municipal da incumbência, e em momento algum informa, disse que se a Câmara não tomar as providências, o presidente será processado por improbidade administrativa. A Lei Federal número 8.429/92 não pode ser aplicada no presente caso. Ocorre que o disposto no artigo 2º do artigo 55 da Constituição Federal não se aplica à perda de mandato do vice-prefeito, ou seja, José Brasileiro. Portanto, não existe norma constitucional ou qualquer infraconstitucional aplicável no presente caso. E qualquer coisa que a Câmara faça sem obedecer às normas legais, o judiciário acabar revertendo. Assim sendo, antes de qualquer discussão ou procedimento acerca da matéria, preservando os direitos consagrados a qualquer pessoa na Constituição Federal, faço o presente requerimento para que o assessor jurídico da Câmara apresente no prazo que Vossa Excelência indicar, que já está apresentando, não sei por que tanta pressa, o parecer jurídico sobre a matéria com seu encaminhamento a todos os vereadores, juntamente com a correspondência recebida da Justiça Eleitoral. Esse requerimento que eu fiz, eu acho o seguinte, tudo que chega normalmente de Câmara de Vereadores, na minha gestão pelo menos, eu sempre pleiteei para que todos os vereadores ficassem sabendo, todos os vereadores já comunicados. E eu estou vendo assim, um rito, numa velocidade tão grande, que não dá tempo nem da gente analisar e tomar nenhuma decisão. Por isso é que eu estou pedindo isso, senhor presidente. Tá? Só fazendo um entendimento para você, Geraldo, por isso que a gente tem a reunião aqui, né, para estar passando o prazo, está sendo entregue os pareceres, porque dentro desse prazo você possa tomar as atitudes que você achar que é de direito sua, entendeu? Obrigado, desculpa. Então, continuando aqui,
O vereador Geraldo Calais fez esse requerimento e a gente já antecipando, já tinha feito parecer jurídico sobre a questão, respondendo todos os atos dele. Independente, respeitando o entendimento dele, o que ele colocou aqui, antes de fazer, eu entendo o nome do vereador, antes de fazer um requerimento com essas afirmações aqui, acho que eu teria que ter lido o parecer do jurídico da Câmara ou consultado um advogado para tecer esses comentários aqui, porque após a leitura do parecer da Câmara, o vereador vai poder observar que tem julgados que existe a lei falando do caso. Inclusive, quando ele fala da ação 470 do STF, a gente tem um parecer integral aqui no parecer, contradizendo o que está escrito aqui. Mas independente disso ou não, o parecer vai estar à disposição, ele vai poder sanar as dúvidas dele relativa ao requerimento. Só acho, causa estranheza, né? Assessoria jurídica, o vereador falar no sentido de que está sendo célere o processo. Eu acho que uma questão grave dessa, quanto mais rápido resolver, melhor. Pelo que sim, pelo que não. Então, eu vou fazer a leitura do parecer e vou explicando ponto a ponto do que foi e fica aberto a qualquer questionamento. O ofício enviado comunica a suspensão do direito político do senhor José Raimundo da Silva, sendo que anuncia ainda que já houve trânsito julgado da decisão. Para quem não sabe, trânsito em julgado de uma decisão é quando não tem recurso nenhum da parte fazer. Não, foi decidido por um juiz. Transitou em julgado, não cabe recurso mais. Então, o ofício que veio para a Câmara já comunicou que todos os recursos que o José Brasilino poderia ter feito foram esgotados. Então, o ofício já veio com esse teor. De certo, assim, como consta no ofício, que o atual vice-prefeito teve seus direitos políticos suspensos por 5 anos, em sentença prolatada nos autos. E o que é esse direito político? Em termos rasos, ele não tem a capacidade de votar e ser votado, então ele não poderia ser candidato mais. E nem cumprir o mandato, porque ele tem que ter esse requisito, em termos rasos. Pois bem, conforme o artigo 6º do Decreto-Lei 201 de 67, inclusive respondendo ao questionamento do vereador que fala que não existe legislação, ele consta expressamente o que o presidente da Câmara tem que fazer. Extingue-se o mandato do prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara dos Vereadores. E aí consta os incisos em que esse caso ele deve declarar. E desse caso em específico, o Zé Brasilino está incluído nesses incisos. Então, há uma legislação expressa que fala ao presidente da Câmara que ele tem que declarar. E declarar é diferente de julgar, declarar é diferente de colocar em votação. Então, existe uma legislação que fala, extingue o mandato de prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara dos Vereadores. Então, ele simplesmente declara, ele faz um ato para mostrar, ele não coloca, ele não julga, não põe para votar, é diferente. Então, tem uma legislação. A par disso, continuando, o STF, em termos leigos, o STF é a Corte Superior, que preserva a Constituição. O STF, um recurso extraordinário, consignou dessa forma, no seu julgado: recebida a comunicação, o presidente da Câmara imediato, está aí porque a celeridade, né? De imediato, declarará, ou seja, não vai julgar, vai declarar a extinção do mandato, no caso aqui era do prefeito, assumindo o cargo vice-prefeito, aplicando-se analogamente ao caso do vice. Então, explicando ao novo vereador, existe a legislação específica, existe o julgado falando o que deve fazer, e o ministro do STF falando que deve ser de imediato. Então tem que ser célere. Interessa ainda perquirir a essa Câmara Municipal de exercer o controle político sobre a decisão do judiciário ou formalizar a perda do mandato.
se tem que julgar ou não. Nesse viés, cumpre salientar que a Constituição, em seu artigo 55, citado pelo novo vereador, diferencia suspensão de direitos políticos por ocasião de sentença criminal e os demais casos de suspensão de direitos políticos. A perda do mandato ao crivo do Legislativo. Parece dar a entender que tem que colocar em votação, quando é sentença criminal. Enquanto no parágrafo 3º, a atuação legislativa é meramente declaratória, não julga, só declara, da perda do mandato. E nesse terceiro parágrafo, infelizmente, está incluído o processo do José Brasilino. De qualquer forma, saliente-se que o STF, na ação 470, decidiu que mesmo nos casos em que a Constituição fala que aparenta que a Câmara teria que julgar, que é no caso dos criminais, não há julgamento. Então, tanto no que aparenta precisar julgamento, tanto no que está explícito que não tem que fazer julgamento, o STF falou, ação penal 470, decidiu que, suspensos os direitos políticos, basta, ou é obrigatório, melhor dizendo, do presidente fazer a declaração. Desta forma, sob qualquer aspecto, é forçoso concluir que a suspensão dos direitos políticos por decisão judicial, seja em processo criminal ou não, levará a uma atuação vinculada à Câmara Municipal no sentido de declarar a perda de mandato. Por que é forçoso? Não tem jeito de concluir diferente. O STF já falou, tem julgado o Tribunal de Justiça de Minas e tem a lei falando. Como concluir de forma diferente? Como falar que não existe legislação? Como falar que não tem isso? Como falar que a Câmara não está agindo depressa, sendo que o ministro do STF falou que tem que ser de imediato? Então, calma lá. Aliás, eu vou citar um julgado do Tribunal de Justiça de Minas, de 2000, recente. O direito não é tão rápido como a gente pensa, mas é um julgado recente. Somente o judiciário tem competência para pronunciar sobre perda e suspensão dos direitos políticos. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que é isso? O juiz não comunicou a perda de suspensão dos direitos políticos do vice? Como a Câmara vai julgar essa suspensão? Não. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Somente o judiciário detém competência para pronunciar sobre a perda e suspensão dos direitos políticos. Está no parecer esse julgado. A perda do mandato de vice-prefeito condenado em sentença penal transitada e julgada independe de deliberação dos vereadores. Por falta de previsão legal para tanto, essa exigência somente cabe aos cargos de deputados e senadores, nos termos da Carta Federal, julgado do Tribunal Regional de Goiás. Por fim, vale correcionar parcela do voto do então ministro do STF, no julgado recurso extraordinário, ressaltando que essa fundamentação que eu vou falar aqui há pouco, foi utilizada num recente julgado, agora recente julgado do STF, em 23 de junho de 2014, que reafirma o que a gente está fazendo. O que o STF falou em 23 de junho de 2014? Entendo que examinar e decidir a perda do mandato não é, no caso, da competência do plenário da Câmara dos Vereadores. Entendam, não sou eu, advogado, nem assessoria jurídica da Câmara que está falando. Isso está no site do STF, www.stf.jus.br. Tem o número do julgado, é só jogar lá. Isso é um ministro do STF que falou, não somos nós. Repetindo, entendo que examinar e decidir a perda do mandato não é, no caso, competência do plenário da Câmara dos Vereadores. Recebida a comunicação, o presidente da Câmara dos Vereadores, repetindo, de imediato, declarar a extinção do mandato do prefeito, assumindo o cargo vice-prefeito.
salvo se por outro motivo não possa exercer a função. O ato é declaratório, não há julgamento, não há votação. Não, mas arrematando o ministro do STF, não cabe ao presidente da Câmara de Vereadores outra conduta senão a declaração de extinção do mandato. Declaração de extinção do mandato. Isso é o ministro do STF. Ah, mas estão falando, ele está falando julgado de prefeito. Beleza, vamos voltar aqui então. Vamos voltar aqui, tem um julgado específico de vice-prefeito, que aplica a mesma legislação. E está aqui. Tribunal Regional de Goiânia, mandado de segurança, 25/10/2011. A perda do mandato do vice-prefeito condenado, transitado em julgado, independe de deliberação das câmaras de vereadores por falta de previsão legal para tanto. Está aqui. Agora vai ficar falando que é vice, que não é vice? Não sou eu que estou falando. Não é eu assessor, nem eu advogado. É o juiz Marcelo Arantes de Melo Borges que falou. Está aqui no parecer. Estendendo a preocupação da mesa e não prejudicar e não fazer qualquer coisa que possa inferir qualquer ato, que possa dar uma interpretação, mesmo que longínqua, de arbitrariedade, nós fizemos um estudo no artigo 55 da Constituição e ficou dessa forma, demonstrando que o ato deve ser cumprido de ofício e de forma vinculada pelo presidente da Câmara, insta verificar se é cabível a possibilitação de defesa ao interessado, salientando-se que, a par do inciso, o artigo 5º da Constituição, é fato que o artigo 55 prevê expressamente a possibilidade, em qualquer das hipóteses, tanto no caso de condenação penal como improbidade de outros, em que há simples declaração do mandato, a possibilidade de um direito de defesa. Atinente a isso e a preocupação do presidente em dar a ampla possibilidade da verificação do que aconteceu, independente do que chegou pelo ofício, nós chegamos à conclusão, dentro, pois, dessas considerações, somos pela instauração de um procedimento para a declaração de perda de mandato, permitindo a manifestação do interessado no prazo de 15 dias mediante intimação, após considerada a manifestação do vice-prefeito, deve-se pronunciar a presidente da Câmara nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei. Esse é o nosso parecer. Em resumo, artigo de lei expresso, Decreto-Lei 201, artigo 6º, julgado do STF, falando que é declaratório, julgado do Tribunal de Minas, falando que é declaratório, e julgado, mais uma vez, recente do STF. Então, o nosso parecer, ficamos abertos à discussão. Estou dando, na verdade, eu falo pela assessoria, estamos dando a oportunidade de 15 dias de defesa. A defesa vai ter acesso a toda a documentação que a Câmara tem, a esse parecer. Após esses 15 dias, oferecendo ou não a resposta, o presidente da Câmara sugere que tome as providências, que consta no parecer, que é o artigo 6º do Decreto-Lei, que aí, para ser mais claro, extinguiu o mandado de prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores, dependendo da resposta dele. Estou aberto a qualquer pergunta, a qualquer situação que alguém tiver a fazer. Estou esclarecido. Pedi o presidente, só no finalzinho, pediu o presidente que forneça a cópia do parecer para todo mundo e estou à disposição na Câmara aqui para responder. Eu só quero fazer uma explanação aqui, até nem como presidente, nem como vereador, mas como pessoa e pessoa interessada que se cumpra sempre a lei e que não haja prejuízo para ninguém. Quando foi intimada a sentença no dia 4 de janeiro, o primeiro ato meu,
célere foi procurar o vice-prefeito. Estive na casa dele umas 2 ou 3 vezes, conversei com pessoas próximas a ele, conversei com o prefeito, que a gente possa tomar toda a atenção nesse processo para que ele não seja prejudicado de forma alguma. Então, eu só quero, a gente está dando os 15 dias para o Zé se defender, para apresentar a documentação que a gente nem tem, porque a gente simplesmente tem um ofício de 3 folhas, que é o ofício do juiz. A gente não sabe como é que foi o trâmite do processo, como é que foi o encaminhamento até agora. Então, até a questão do requerimento aí também, que fala que o juiz fala que o presidente não responde por improbidade, eu vou até pedir também para, junto com o parecer, os julgados da lei, indiferente seja o presidente, o prefeito, o presidente da República, quando ele não toma alguma atitude, ele está dando motivo para que entenda que ele está ou retardando ou atrapalhando algum ato. E, pelo contrário, aqui a gente não está retardando, a gente está dando toda a defesa do Zé Prezelino, toda a possibilidade dele estar se defendendo. Acredito eu, por ele ter conversado comigo, explanado para mim, que ele foi condenado, uma coisa que ele não teve culpa nenhuma, todo mundo sabe da hombridade dele, da honestidade dele. Acredito que ele foi mal assessorado na época, e pessoas que estavam assessorando ele acabaram jogando ele nessa situação. Isso, infelizmente, acontece na vida da gente. Às vezes a gente confia em certas pessoas e a pessoa joga a gente para o buraco e depois esconde a mão. A diferença é que eu nunca vou esconder a mão. O que for certo, eu quero que o certo se faça para todos. Senhor Leonardo, tocou no assunto do que for certo. Então, em hipótese alguma, a situação do Zé de defesa é só com o advogado aqui, os companheiros vereadores. Nesse caso, não tem, o plenário não é soberano, não tem direito a voto. Eu não sei se você prestou atenção no parecer, mas o que ele expôs é que não vai em votação. Inclusive, na ação 470 que eles falam do mensalão, foi para, inclusive o juiz fala, no requerimento do vereador Geraldo Calais fala, no 470, fez-se a votação no Congresso Nacional, a Justiça baixou uma liminar, o ato foi considerado nulo e os deputados, no caso, foram cassados. Não teve votação. Se a gente fizer uma votação aqui, a única coisa que vai acontecer, o Ministério Público pode impugnar, algum vereador pode apresentar algum tipo de mandado de segurança, porque não cabe à mesa votar. Mas a defesa do Zé está em prazo, a gente vai estar conversando, para que possa expor, para que algum prejuízo que ele tenha tido no processo, algum prejuízo que esteja porventura tendo agora, seja sanado e que possa resolver a situação. Mas a assessoria jurídica está aqui, se você quiser conversar com algum advogado também e apresentar um parecer para a gente aqui, a gente agradece também. Porque, diante a circunstância aí, a gente gostaria de poder tomar alguma atitude, mas, vamos dizer assim, eu não estou vendo um pouco de companheirismo no que eu estou querendo dizer. Entendeu? É obrigatório 15 dias? Não pode ser 30? É o padrão. Mas tá designado 15 dias? Está dando o máximo de 15 dias. Então, o que a assessoria da Câmara, em nome do presidente, veio nos dizer, né, para ficar bem claro, que está sendo dado 15 dias para o presidente declarar a situação do José Raimundo. Sim, mas você disse aí, independente ou não, o presidente vai declarar. Tá, desculpa a parte. Não, fica à vontade. Vereador. O que o nosso colega quer saber, doutor,
é se o presidente da Câmara tem um prazo pré-estabelecido em lei para dar, essa extinção do mandato do Zé Brasilino. Artigo 8º do Decreto 201. Se você tiver com ele na mão aí, você pode ver aí, que é na primeira reunião. Pela ordem, eu queria perguntar, doutor Rodrigo, teria viabilidade... Doutor, só um momento, o nobre vice-presidente. Geraldo, você desculpa, presidente. Só deixar o Jorge falar aqui. Quando a gente vê uma injustiça sendo cometida, precisa de a gente alavancar e mostrar coisas que realmente estão erradas. Porque o que se está fazendo aqui hoje é uma coisa mais absurda que já aconteceu dentro da história de Abricampo. Né? Uma celeridade amparada por um parecer jurídico que só disse até agora, até o momento, eu vi o parecer jurídico só caçando o Márcio Vitor. Eu não vi caçando o Zé Brasilino, não. Só fala prefeito, prefeito, prefeito e prefeito. Em nenhum momento eu vi um parecer jurídico realmente dizer vice-prefeito. Quando se diz em vice-prefeito, nem se alude a que é a ação. Se diz lá em Goiânia que o juiz declarou isso e tudo. O juiz de Abricampo, ele não concluiu em momento nenhum. Ele diz que ele entende. Mas se ele entender errado? Engraçado. Tanto os juízes são reformados, todas as sentenças deles por tribunais, o juiz pode entender errado. Como o nosso nobre colega pode estar entendendo errado, porque ele está falando de prefeito. Nós estamos caçando aqui, é vice-prefeito. Então, quer dizer, isso me deixa, no mínimo, pelo menos, frustrado. Porque se fazer uma covardia com alguém, é o maior absurdo do mundo. Então, senhor presidente, eu gostaria o seguinte, que ele dissesse o prazo que o senhor tem para que tome as providências cabíveis. Isso é que o nosso vereador está, esse negócio de enrolar não está. Agora, se o Zé já está cassado, para que vai delongar esse negócio e vai aparecer jurídico de não sei o quê, não sei o quê? O parecer jurídico da Câmara diz para caçar. Então, a gente não está vendo. Então, quer dizer, nós estamos armando um circo aqui dentro da Câmara de Vereadores, é o que eu entendo que nós estamos armando, né, para caçar o Zé Brasilino. E até agora eu não vi nenhum parecer que diz que o vice-prefeito cabe em qualquer desses artigos citados, dessas leis citadas. Eu só vejo falar prefeito, prefeito, prefeito. Então, quer dizer, que me desculpe o nobre colega aqui, com todo respeito à assessoria jurídica da Câmara, eu gostaria que ele trouxesse leis que diz o vice-prefeito. Né? Até a Justiça Eleitoral diz que falece, né, quanto à questão do vice-prefeito. Então, quer dizer, para que essa monta toda de vamos dar defesa plena para o Zé Brasilino, vamos dar o sei. Se ele já está condenado, eu acho que é bobagem ficar dando defesa. Né? Então, quer dizer, o que me deixa irascível é essa situação. Nós estamos pegando uma situação e condenando a outra. Né? O Zé teve seu mandato eleito por um povo por 1000 votos, né? Ou quase 1000 votos, legítimo e muito bem ganho. Então, agora é o seguinte, o que eu acho que essa Câmara Vereadora está fazendo é uma covardia com ele. Tá? É uma covardia, é uma injustiça. Tá? Porque até agora, no parecer jurídico de Vossa Excelência, eu só vi falar em prefeito. Eu não vi falar em vice-prefeito. Nobre colega, eu gostaria de... Agora, pela ordem, senhor. Queria indagar o doutor Rodrigo se tem alguma possibilidade jurídica de a mesa da Câmara estar requerendo do Ministério Público também um parecer acerca dessa matéria. Porque, mesmo eu, como leigo, vejo que existe uma distinção grande entre essa ação 470, do relatoria do ministro Joaquim Barbosa, e com esse processo em que o Zé Brasilino está figurando. É o lapso temporal aí que, para mim, faz uma nítida diferença. Né? O Zé, para mim, não tem nenhum processo aqui na Câmara para ser julgado pelo plenário. Ele é vice-prefeito, e nesse cargo dele, ele está cumprindo com todo o rigor da lei, sem cometer nenhum erro, nada. O que está em voga aí são coisas bem do passado. Então, matéria complexa, né? Chega aqui para que seja
visto pela Câmara, né? Então, também, senhor presidente, eu peço bastante cautela, estou de acordo com o Budu, companheiro Geraldo, para que acautele bastante, né, tendo em vista a responsabilidade também que pode ser submetida essa casa. E que, dentro dessa cautela, seja também visto aqui em plenário, sim, autorização para que se pegue também outros pareceres, se for o caso, de procuradores notórios com vasto saber jurídico a respeito dessa matéria, porque a Câmara dispõe desse recurso e que a gente esgote também os últimos itens desse ponto, a fim de que a gente sabe da figura que o Zé Brasilino representa nesse município de Abricampo. É uma figura extremamente querida, respeitado até pelos adversários. A gente sabe disso e eu sei como nunca que convivo ali perto dele o dia a dia. Estou vendo a angústia que ele está vivendo ali todos os dias. Procuro, eu e meus companheiros, estar ali ouvindo, tentando dialogar com ele. E quando ele se dispõe está aqui, a gente vê a humildade do Zé, até no modo dele estar aqui no meio de nós, tranquilo. Ele não é nenhum daqueles julgados aqui, nós não estamos aqui. Quem que somos nós para falar alguma coisa a seu respeito? E, então, que se acautele, senhor presidente, que veja realmente, vá a fundo na matéria, questão de prazo, se for o caso. Também, doutor Rodrigo, eu estou de acordo com os colegas para que se esgote até os últimos pontos, para que depois possa haver uma ação. Senhor presidente. Só um minutinho de falar, eu vou falar aqui só um minutinho. Só essa questão que a gente deu do prazo de 15 dias, eu pedi o assessor jurídico para dar o parecer dele. Ele me deu o parecer dele. O prazo de 15 dias é para o Zé estar apresentando a defesa dele e a gente está sentando com ele, sentando com os advogados dele para estar analisando. Não tem ninguém fazendo circo aqui, não tem ninguém fazendo palhaçada aqui. A gente está sentando, conversando com o Zé Brasilino. Eu acho que sempre tomei esse tipo de posicionamento com ele, com o prefeito Márcio Vitor. Então a gente está sentando, dando os prazos legais. Às vezes, o vereador quer vir cá, jogar para o público, fazer alguma coisa, mas ele também pode entrar com ação judicial também e exigir o direito dele de voto também, se porventura ele não puder votar. Então eu acho que se algum vereador achar que o direito está cerceado, procure um meio legal para estar fazendo isso. Mas não é vir cá, a gente está dando prazo de 15 dias para receber a defesa, os vereadores não sabem nem o que vai ter escrito na defesa, entendeu? Então está aí para jogar para o público, para fazer graça. Eu acho assim, que a gente está aqui para decidir uma pessoa séria, somos pessoas sérias, as pessoas que estão aqui são sérias. Então eu não estou aqui para fazer graça para ninguém, não estou aqui para aparecer para ninguém, todo mundo me conhece, conhece meu trabalho. Então a gente está aqui para estar sentando, conversando, não é gritando, não é fazendo graça, não é aparecendo. Estou aqui para sentar, para o Zé apresentar a defesa. Falei com ele hoje, aqui na hora que ele chegou, que a gente ia a Belo Horizonte, olhar o que fosse, entendeu? Então estou deixando claro que às vezes a pessoa quer fazer graça e não, chamei o Zé, falei, vamos no advogado que for preciso, a gente vai, encontra com quem for preciso para tomar uma atitude legal. Porque também a gente tomar uma atitude legal e que ela funcione 1, 2, 3, 4 dias, também não vai resolver o problema. Então, a gente está sentando numa boa, conversando, dando os prazos legais para que o que seja bom para todo mundo possa acontecer. Zé Romeu, o Celinho pediu para falar primeiro. Eu gostaria de questionar a assessoria jurídica. Você falou que tem um prazo de 15 dias. Ele vai fazer a defesa por escrito para o presidente? E o presidente que vai manifestar? Eu entendo o seguinte, que me desculpa a assessoria jurídica, entende mais do que eu, sou leigo, mas eu acho que o juiz mandou o ofício para a Câmara. E cabe à Câmara decidir, põe em votação, o plenário é soberano, até a ministra Laurita falou na sua manifestação um dia no Supremo Tribunal que a Câmara decidiu, está decidida, a Câmara é soberana. Eu acho que o projeto,
Está até aqui, ó. Entendo que cabe à Câmara. Então, não precisava nem parecer jurídico. Se o presidente pode decidir, vai declarar, nem precisava ter reunião. Ele podia ter declarado o dia que recebeu. O senhor vai me desculpar. Então, eu também não entendo que eu não estou aqui para fazer circo. Se estiver fazendo, é a mesa. Eu não. Eu nem manifestei ainda. Eu acho que isso aqui é uma coisa séria. Mas o juiz mandou o ofício para nós e cabe a nós resolver. Põe em votação, vota a favor e vota contra. Quem quiser, cada um tem direito ao seu voto e sabe votar. Obrigado. Agora, se... Não, eu conversei com o vice-prefeito, mas tem que declarar. Então isso é dar o tapa, esconder a mão, só me desculpar. Põe em votação, o plenário decide e deixa vir o que vier depois. Nós estamos aqui para isso. Senão nós podemos levantar e ir embora, você resolve. Você vai me desculpar, eu não entendo assim. Senhor presidente. Pode falar, Zé Roberto. Eu gostaria, primeiramente, de concordar plenamente com a atitude do nosso nobre colega Celinho, mas eu gostaria, igual o nosso nobre colega Bodu falou, que parece estar havendo uma perseguição na mesa dos companheiros. O Geraldo falou que, me desculpe, que parece que a Câmara está contra. Eu acho o seguinte, até agora eu não percebi que ninguém tivesse contra ao Zé Brasilino. Pessoas que... Não, o senhor foi equivocado. Eu não falei que ninguém está perseguindo, não. Eu não falei que ninguém está perseguindo. Você está colocando palavra na minha boca. Não, eu não falei então, isso. Eu gostaria, sabe, de deixar bem claro o seguinte. Ontem de manhã, Zé esteve lá na minha casa. A proposta que eu fiz para Zé é o seguinte. Falei, José Raimundo, você é uma pessoa merecedora de tudo de melhor no Obricampo, se tratando de política. Eu nunca vi você com rivalidade com ninguém na política. Você é merecedor de tudo que é de melhor de política em Obricampo. Então, eu deixo bem claro aqui que o meu voto a favor do Zé Brasilino, que se for para votar na Câmara, eu voto, não preciso votar secreto, eu voto em cima da mesa. Destrui me prejudique. Você entendeu? Não tenho nada contra, falei com você, eu não falei, Brasil. Então, não tem ninguém contra ninguém aqui. Eu não estou percebendo isso, não. Acho que a Câmara não está contra ninguém, não tem ninguém perseguindo ninguém, eu acho que está precisando de apurar os fatos, mas bem apurado. Ninguém é contra ninguém. E voto, sabe, Brasil, aquela conversa que eu falei com você na minha casa ontem, ela está de pé. Ela está de pé, e onde doer em você, dói em mim. Não... Então, só encerrando aqui... Só um instante. Senhor presidente, pode falar. Permite a palavra? Gostaria muito de aproveitar as palavras aí de todos, embora algumas são de agressões com os companheiros, principalmente quando se refere a questões morais, que você chega a falar, fulano está fazendo palhaçada, fulano está... Ô, gente, que é isso? Isso é uma casa do povo, uma casa que precisa de ordem. Nós todos somos companheiros. O que a gente tem que pedir, vamos, gente, procurar um jeito de solucionar o problema do Zé, não vamos caçar problema um com a outra, não. Isso é uma coisa esquisita, precisa manter ordem dentro da casa, a casa aqui é do povo. Agora, veja bem, vai sair daqui, todo mundo, o que eu vim lá foi só agressão com a outra. Vamos procurar um jeito de solucionar o problema dele, sem prejudicá-lo nas questões que ele tem o direito de defesa, ele tem o direito, se ele estiver correto, que ninguém vai prejudicar ele. Vamos caçar uma coisa correta, não ficar criando problema um com a outra, nós somos todos companheiros dentro dessa casa. Só isso, presidente, é o que eu gostaria de falar. Então, só o que o Jim falou, isso é a nossa intenção, acho, de quem está aqui de boa vontade, de a gente solucionar o problema sem prejudicar ninguém. Claro que tem gente que pensa de uma maneira, pensa de outra, a gente respeita a opinião de todo mundo, só que em cima da gente tem leis, tem juízes, tem desembargadores que vão sempre tomar a atitude que eles entendem ser correta. A minha não é correta, a dos companheiros talvez não seja correta, então a correta eu acho que é só de Deus, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível porque o que a lei determina possa prevalecer. Esse é meu intuito, desde quando eu fui candidato a vereador. Alguns às vezes ficam falando que não sei o que de vice-prefeito. Não queria que ele fosse vice-prefeito, fez de tudo para não ser vice-prefeito, fez coisas horrorosas para não ser vice-prefeito. Agora vem cá falar que não sei o quê, que não está o sei o quê. Todo mundo conhece todo mundo aqui, não precisa ninguém pausar de bonzinho aqui não. A reunião está encerrada. Tá? Obrigado, presidente, de todo mundo. Tá? Senhor presidente, eu lamento pedir a palavra várias vezes. Não vi não, então desculpa, Ana, pode falar. Eu queria agradecer o pessoal que aqui está, né, que veio dar o apoio ao Zé Brasilino. Todos sabem da seriedade dele. Tive o
privilégio de ser vereador, quando o Zé foi prefeito. Sinto hoje o dia mais triste da minha vida política em ver em nossa cidade uma pessoa que nunca perseguiu ninguém, uma pessoa que trabalhou com seriedade nas 2 vezes que foi prefeito, foi uma empresa que deu calote em Abricampo e que o ex-prefeito, atual vice-prefeito hoje, está pagando caro. Observação, com licença, só um momento. O senhor encerrou a presidência? Abri que você foi falar. Desculpa. Ele concedeu a palavra. Então, foi uma empresa que deu um calote em Abricampo. E eu acho que o erro do Zé, na época, não ter denunciado a empresa, né? E hoje ele está pagando um preço muito caro. Eu espero, né, que nós todos, pelo que a gente tem conversado com os colegas vereadores, que nós vamos achar uma saída para isso, né? E convoco vocês em outra reunião que queira tratar desse assunto, venha participar e traga mais gente. Muito obrigado. Agradecer a presença de vocês mais uma vez. Eu e o Onofre, até o Onofre está falando, a gente tem reunido diariamente, né, Onofre? Para estar tratando essa questão aí, para a gente estar buscando o que vai ser correto e o que vai ser melhor para o Zé, para todos nós. Eu te agradecer e convidar vocês para a próxima reunião. Quem quiser pode vir em casa, está no site da Câmara. Boa noite, muito obrigado, tá? Qualquer questionamento também, eu estou na minha sala de recebo qualquer um de vocês também, tá? Obrigado.